Nós temos falado muito sobre alinhamento estratégico. Então, vamos definir agora bem esse conceito de estratégia. E aí, nessa videoaula, nós vamos fazer um exercício. O exercício vai ser responder algumas perguntas que vão nos ajudar a trilhar esse caminho do entendimento de como a estratégia ela é importante em todos os momentos da elaboração e execução de um projeto, de um plano, qualquer atividade que exija um planejamento. Então, vamos lá. Eu vou mostrar essa imagem e aí vou fazer uma pergunta e depois vamos complementando essas perguntas. Então, observe a imagem a seguir e responda. Quais estratégias o habitante da região gelada utilizou para construir sua casa? Então, para responder, nós vamos elaborar um modelo lógico da estratégia construtiva utilizada pelo povo Inuit, o povo autóctone habitante do Polo Norte. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o objetivo que se pretende alcançar? E a motivação? Então, vou dar um tempinho aí, peguem um lápis e uma caneta, vou dar alguns segundos aí para vocês responderem. Vamos lá. Qual o objetivo que se pretende alcançar? E a motivação? Vamos lá, então. Se o tempo não for suficiente, vocês deem uma pausa aí no vídeo para poder refletir. Resposta, primeira resposta. Então, qual o objetivo? Construir um abrigo. E a motivação? Fugir do frio. Certo? Segundo, quais as condições desfavoráveis se apresentam? Então, que nós chamamos no conceito de planejamento estratégico, né? São as ameaças. Então, vamos lá, quais são? Quais são as ameaças? O que de desfavorável pode prejudicar ou atrasar, ou interferir, ou até inviabilizar o objetivo, que é construir um abrigo e fugir do frio. Pronto? Vamos lá. Temos 3 aí. Ó. Listei 3. Vocês listaram alguma? Então, a primeira, temperaturas extremamente frias durante vários meses do ano. Então, se o abrigo não for muito bem construído, se não for um abrigo próprio para suportar essas temperaturas de até menos 30 graus, em alguns momentos, negativos, né, 30 graus negativos, não vai suprir o objetivo a essa construção. Então, a segundo, carência de materiais construtivos tradicionais. Então, é o polo gelado, não tem nada lá, ou quase nada. Né? E o terceiro, enormes distâncias para o transporte dos materiais. Você consegue um material, um lugar lá onde tem algum recurso, talvez lá no limite de uma floresta, de uma mata, né? Para levar isso, muitas vezes o caminho é muito distante. Então, essas são as ameaças, né? As condições desfavoráveis. Bom, vamos para a terceira pergunta. Quais as condições favoráveis se apresentam? Oportunidades e forças quando a gente fala o dialeto do planejamento, né? Então, o que a gente tem, então, de recurso? Dê uma pensada aí. Vamos à resposta da terceira pergunta. Nós temos uma fartura de material construtivo, um material construtivo muito especial, que é o gelo, e a facilidade de manipulação desse material. Olha só, isso é um recurso, né?
O gelo é um material que uma ferramenta especial que eles desenvolveram lá, tipo um serrote, um serrotão, você parte esse gelo, transforma esse gelo nos tijolos, e gelo não falta. Tá? Então, essas são as forças, né? O que temos de recurso positivo? E o quarto, quais os recursos construtivos estão disponíveis? Além do material, o que mais que eu tenho de recurso? Um tempinho, se não for suficiente, dá uma pausa. Vamos lá, respondendo. Eu tenho o material, já falamos, né? É o gelo, e o combustível para aquecimento e iluminação, a base da gordura de baleia. Então, nós temos como, nesse ambiente do polo gelado, arrumar um combustível que vai aquecer o interior lá do iglu, da construção do Inuit. Olha só, você está vendo lá essa, essa claridade lá, tá sendo queimado lá um combustível de baleia que vai aquecer o ambiente interno, né? E qual é o objetivo do bloco de gelo? Às vezes até é meio estranho. Pô, faz um bloco de gelo, vai estar frio lá dentro, né? Sim, vai estar numa temperatura muito mais amena do que está do lado de fora. Porque qual é o objetivo do gelo aí nesse caso? É não deixar a temperatura interna, o calor interno sair e ir para o meio ambiente. Então, se eles conseguem deixar esse ambiente interno com o calor emitido pelas pessoas e com a chama lá da lamparina de baleia, deixar esse ambiente em torno dos 10 graus, às vezes até 5 graus, certo? Já é um grande ganho, né? Uma temperatura bastante suportável, até 0 grau, né? Ainda dá para põe os cobertores lá e está tranquilo. Então, o objetivo é esse. E aí, por fim, a quinta pergunta, como deve ser essa construção? Né? Qual foi a estratégia de desenho que o Inuit criou, né? Esse iglu? Tá? Ela deve ser compacta e com paredes bem espessas para evitar a perda de calor, isso que a gente falou. E sem quinas, para facilitar a passagem dos ventos gelados. Olha só que interessante. Então, os ventos passam ali, né, e não tem uma barreira, eles facilmente contornam a construção. Então, esse exemplo, né, da construção dos Inuits, do iglu, demonstra uma estratégia focada no material construtivo e no aproveitamento máximo das condições favoráveis. Então, se descobriu a condição favorável, que é a abundância do material gelo, né, e foi em cima dessa abundância e se criou a estratégia de construção muito eficiente. Então, o resultado é uma construção simples e muito eficiente. E aí vamos ao nosso conceito de estratégia, exemplificado aí pela construção dos Inuits, que é o povo autóctone lá da região do Polo Norte. Então, segundo o dicionário, a estratégia pode ser definida como a arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de explorar a situação ou as condições favoráveis de que porventura se desfrute de modo a atingir determinados objetivos. Então, o que nós temos aí nessa definição? Nós temos os recursos, né? Utilizar planejadamente os recursos e, no nosso exemplo, a estratégia dos Inuits para a construção do iglu, os recursos é o bloco de gelo. E as condições favoráveis. No nosso caso, é a abundância e facilidade de manipulação do material. Vamos lá, então, agora, fazer uma ponte com o plano de logística sustentável.
o nosso PLS, que é o que nos interessa aqui, entender como esse conceito de estratégia pode nos ajudar, né? Então, no nosso PLS, para se traçar uma estratégia eficiente, nós vamos seguir esse roteiro. Então, sempre que vocês, tanto nesse plano, nesse exercício, né, do plano, quanto em outros planos e outros projetos, essa sequência ela é muito útil, né? Responder a essas perguntas, seguir esse caminho que a gente trilhou aqui no exemplo, né? Então, a primeira, qual é o objetivo que se pretende alcançar e a motivação? Quais as condições desfavoráveis se apresentam, ameaças? Quais as condições favoráveis se apresentam, oportunidades e forças? Quais os recursos estão disponíveis para a elaboração do plano e como deve ser o plano? Então, esse conjunto de perguntas e respostas vai permear o nosso plano desde o primeiro trabalho, que é o estudo preliminar.